Olha, uma medida sancionada pelo presidente Lula garante 10% das vagas ofertadas nos Cines para mulheres em situação de violência. A medida foi divulgada, inclusive, hoje no Diário Oficial da União. A Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo para falar mais sobre esse assunto, até porque a gente reforçar, né, Bia, que em muitos casos de violência doméstica, as mulheres, infelizmente, ainda dependem, né, financeiramente dos homens. E aí, no caso, em muitos casos, as mulheres até pensam duas vezes se vão ou não fazer a denúncia, com medo de não terem o sustento, né? E a partir do momento que há essa prioridade em vagas disponíveis para mulheres vítimas de violência, com certeza vai ajudar essas mulheres a serem recolocadas no mercado de trabalho e não dependerem financeiramente dos agressores, né? Assim como você que está refletindo bastante, né, sobre essa notícia, eu queria dizer, antes de trazer a notícia de fato, a seguinte reflexão. A gente mora num país, né, o Brasil, em que o governo precisa priorizar vagas de emprego para as mulheres porque elas são vítimas dentro de casa. E para que elas consigam sair desse ciclo de violência, o governo teve que criar um mecanismo de defesa das mulheres destinando vagas de emprego para essas vítimas de violência. É esse o país que a gente vive, é o Brasil. Então, a partir de uma lei que hoje já foi publicada no Diário Oficial da União, que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 10% das vagas do Sistema Nacional de Emprego serão destinadas às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Quando nem sempre essas vagas forem todas preenchidas por mulheres em situação de violência, as vagas que sobrarem dentro desses 10% deverão ser destinadas às mulheres, preferencialmente. Então, isso é uma lei que vinha sendo discutida já, os projetos, né, no Congresso Nacional, foram aprovadas, sofreram alterações e, finalmente, hoje foram publicadas no Diário Oficial da União. Já é lei. Agora, se você me perguntar a partir de quando ela começa a valer, eu ainda não tenho essa informação. Mas é muito interessante já sabermos que no Brasil existe uma lei nova que prioriza a vida dessas mulheres, de maneira que elas consigam ter dignidade, ter um emprego, ter um pouco mais de facilidade, digamos assim, nesse processo seletivo, com vagas exclusivamente para esse público, de mulheres que sofrem violência. Agora, de que forma elas vão comprovar isso, né, na seleção de emprego? Esses detalhes mais técnicos, eu acredito que daqui para frente o governo vai esclarecer. Inclusive aqui, o Cine de Maceió, que deve colocar um representante para explicar, né, como é que o governo vai saber quem é vítima, quem não é, quem está protegido por lei. Acredito que até pelo fato de quem tem medida protetiva já ter ali o documento, né, reconhecido pela Justiça, elas passarem na frente nessa fila de prioridade. Então, 10% das vagas de emprego do Cine, do Sistema Nacional, não só aqui em Maceió, como em todo o Brasil, serão destinadas para as mulheres, essas vagas. E isso não vale só para empresas privadas, tá? Todas as instituições que são públicas, mas prestam serviços privadas, que prestam serviços sociais, vão seguir o mesmo critério de destinação de vagas, priorizando as mulheres em situação de violência. Edson. Obrigado, Bia. Realmente é uma reflexão necessária, né? Mas, assim, é importante lembrar que, infelizmente, em muitos casos de violência doméstica, a vítima ainda continua se submetendo, né, não só a agressões, mas também a humilhações, né, por parte do companheiro, porque é o companheiro que coloca o sustento na casa, né? E a partir do momento que ela consiga exatamente essa liberdade financeira, né, Bia, dá exatamente uma tranquilidade para que ela não aceite mais isso. Não dá para aceitar situações como essa em pleno século XXI. Mas, infelizmente, é uma realidade que existe, né? Infelizmente, existe em muitos lares que a gente não pode nem chamar de lar, né? Onde não há respeito entre as duas partes, não pode ser considerado um lar. Mas é importante. Obrigado, viu, Bia, pelas suas informações ao vivo. Vamos acompanhar e ver como será implementada também essa situação que garante 10% das vagas no Sistema Nacional de Empregos, né? Que aí é distribuído em todo o Brasil, para mulheres vítimas de violência.